No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito importante dentro da escatologia bíblica, que são as dispensações. Bem, e o que significa dispensações, né? São diferentes períodos de tempos da obra de Deus e os seus propósitos, né? Os seus desígnios para a humanidade. Ao todo, existem 7 dispensações, né? Que a primeira dispensação é o do tempo da inocência, a dispensação da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta da promessa, a quinta da lei, a sexta da graça e a sétima o reino milenar de Cristo Jesus. E de uma maneira bem rápida, introdutória, né, sobre esse assunto, eu vou estar falando o que significa essas 7 dispensações. E desde já é importante já ressaltar, né, que nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça de Deus. E então nós entendemos que falta apenas uma última dispensação. E no decorrer do vídeo você vai entender por quê. Bem, eu vou estar falando, né, como que começou a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, que foi no período em que Deus criou o homem, né, no jardim do Éden. E ali, né, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus colocou o homem para viver, né, para o louvor da sua glória. Só que o homem, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a ele, né, a sua esposa, para que eles não comessem do fruto da árvore no meio do jardim, né? Mas o homem fracassou. A mulher comeu do fruto, que foi enganada pela serpente, deu ao seu marido, e então eles desobedeceram ao mandamento divino. Então Deus veio com seu julgamento, né, expulsando eles do jardim do Éden. Então, esse período da inocência, ele acaba, né, por causa do pecado do homem. Então, quando o homem sai do jardim, Deus expulsa eles do jardim. Então, inicia um novo período, né, uma nova dispensação, que é a dispensação da consciência. E nessa dispensação, o homem transmite à humanidade, né, transmite aos seus descendentes, Adão e Eva, o conhecimento, né, do bem e do mal. E todos os homens ali, né, têm aquela compreensão de que não devem desobedecer a Deus, né? E assim eles vão passando de geração em geração. Bem, nesse período, assim como o primeiro período, o homem fracassou, né? E esse período ele termina com um julgamento, né? Um justo julgamento de Deus sobre a humanidade através do dilúvio. Então foi um período assim de provas, né? O período de dispensação, um período de provas na humanidade. E o homem, quando ele não atenta para as advertências divinas, né? Porque Deus, de todas as formas, ele fala ao homem, né, os seus propósitos, aquilo que ele espera para a humanidade. Mas o homem acaba não passando nesse período de provas, de provações, né? Período assim que vamos dizer de expiações na terra, em períodos em que o homem precisa mostrar a fidelidade dele ao Criador. Então, quando isso não acontece, né, ele não mostra a sua fidelidade, então Deus, ele finaliza aquele período, aquele ciclo com um julgamento. Isso é importante, porque quando nós vamos estudar as dispensações, nós precisamos ter isso em mente, né, que é uma história dentro, né, períodos de tempo da humanidade que tem um início, meio e um fim.
né? E você, nas outras dispensações, vai começar a compreender melhor isso. Então, a terceira dispensação, ela inicia com o governo humano, né? Que ali Deus salva Noé e a sua família, né? Ao todo 8 pessoas dentro da arca. Então, Deus dá oportunidade para essa família, para eles o quê? Começarem, né? O homem começar, fazer tudo de novo. E, mais uma vez, né? O homem ali, dotado da consciência do bem e do mal, então ele começa a desejar, né? A estabelecer um governo, a necessidade de se ter um governo, uma liderança humana sobre todos, né? Então, eles começam a construir, né, a Torre de Babel, que foi a primeira civilização, vamos dizer assim, e ali eles construíram a Torre de Babel. E esse período do governo humano, ele termina com a confusão das línguas, porque o objetivo desse governo humano é estabelecer um governo aqui na Terra, mas sem a necessidade, né, de se viver uma vida para Deus, de viver uma vida para si mesmo, né? Então, assim, Deus, ele manifesta ali o seu castigo, o seu julgamento, quando ele desce ali, né, no Vale de Siná, onde eles construíram a Torre de Babel, e Deus confunde. E quando o Senhor fala assim, vamos confundir os homens, né, nas línguas, porque eles estão, né, se estabelecendo e ficando cada vez mais distante, né, do seu Criador. Então, Deus confunde. Então, esse período do governo humano, ele é encerrado através desse julgamento. Então, vem uma nova dispensação, né? A quarta dispensação, que fala sobre a dispensação da promessa, em que Deus, ele vê a necessidade, né, dentro do seu plano, vamos dizer assim, de escolher um homem, e através desse homem, uma descendência. Para o quê? Para que venha o Messias, né, o que era o seu filho. Então, ele escolheu Abraão. Então, esse período da promessa começa, dessa dispensação da promessa, começa ali quando Deus chama Abrão, né? Porque Deus chamou Abrão, depois trocou o nome dele para Abraão. E Deus fez a ele promessas. E quando Deus fez a Abraão promessas, ele dizendo que ele faria dele uma grande nação, Abraão não tinha filhos. E ele já era avançado em idade. Sua esposa já havia passado do período, né, da fertilidade. Mas Deus disse a Abraão, de ti serão benditas todas as famílias da terra. E também virá, né, da sua descendência, um que regerá, né, governará, apacentará o meu povo. Então Deus começa a fazer promessas a Abraão, e esse período, né, em que vem Isaac, né, através da sua esposa legítima, Sara, depois veio Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e depois os seus 12 filhos, que formaram ali, né, as 12 tribos de Israel. Então, Deus fazendo promessas, né? O mesmo Deus que fez promessa a Abraão, confirmou em Isaac, confirmou também em Jacó. Mas o homem, né, mais uma vez, vem a fracassar nesse período da promessa. Então, o julgamento de Deus, né, foi o período da escravidão, né, do Egito. Os filhos de Israel foram levados ao Egito, né? A princípio eles foram levados ao Egito para serem poupados, né, num período de fome que estava sobre a terra no tempo de José, mas foi se levantando ali, né, os seus
os próximos faraós, e o povo foi se corrompendo, né? Se corrompendo na vontade de Deus, nas promessas de Deus em relação a essa promessa que ele tem, né? que ele fez ali com Abraão. Então Deus manifesta seu julgamento ali com os filhos de Israel naquela situação da escravidão do Egito. Mas nós sabemos que a escravidão do Egito, ela teve o seu tempo, o seu período final também, em que Deus levantou Moisés para libertar o povo. Então, nesse período, quando Moisés foi levantado, Deus deu a Moisés, né, lá no Monte Sinai, depois que o povo saiu do Egito, deu a lei. Então, inicia-se um período chamado a dispensação, né, da lei, que ela é a quinta dispensação. Então, Deus manifesta ali o homem que não conseguia, né, se achegar a Deus, apenas ser justificados, né, pela promessa, pela fé, como a mesma fé de Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado por apenas crer em Deus. E ele se manteve íntegro, fiel a Deus, a sua palavra, as suas promessas. Mas o povo, né, os seus descendentes não conseguiram. Então, houve ali uma necessidade, né, daquilo que era apenas em relação à fé, ao crer. Deus estabeleceu ali, né, a sua lei, para que através da lei o homem pudesse lembrar, né, pudesse lembrar das coisas que desagradam a Deus, né? E a palavra de Deus diz que a lei, ela é perfeita, a lei do Senhor, ela é pura. E o objetivo da lei foi lembrar o homem, né, para que ele não caia em transgressão, para que ele não peque. Mas mais uma vez, né, nós vemos que esse período da lei, da dispensação da lei, também o homem fracassou, né? Porque de maneira alguma, né, o homem conseguiu por si mesmo, né, por si só, essa justificação, esse aperfeiçoamento. Então, nós vemos a manifestação do castigo de Deus, porque o povo, eles começaram a cair em transgressão, a não observar a lei do Senhor. Então, o que aconteceu? Veio o cativeiro, o período do cativeiro babilônico. Então, Deus ali, né, manifestou o seu julgamento, a sua justiça sobre os filhos de Israel. Então foi um período assim bastante difícil, porque eles sofreram muito no cativeiro, né? Eles sofreram muito. Foi um período de muitas lágrimas, um período que eles conheceram, né, ali as religiões das nações. Eles viram que precisavam tomar uma postura, né, em relação a Deus. Ou eles vão servir aos deuses, falsos deuses, ou eles vão se inclinar ao Deus vivo e verdadeiro. Então, nós vemos ali através de Esdras, né, Neemias, o retorno do povo para Jerusalém, né, para Israel, e um período, né, que foi chamado assim, um período de silêncio, até o período do nascimento de Cristo, que é um período da plenitude dos tempos, né, porque Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Então, o período Jesus nasceu, né, sob a lei. Então, ele veio, cumpriu a sua missão, morreu na cruz do Calvário, né, ressuscitou e deu à sua igreja, né, a missão de continuar o seu trabalho, né, enquanto ele subia aos céus. Ele deu essa missão à igreja. Então, esse período da lei terminou ali com a ressurreição de Cristo. E começa a sexta dispensação, a dispensação da graça de Deus, né, que é a dispensação do convite à humanidade,
né? Se a lei foi boa, a graça é melhor ainda. Então, a graça de Deus foi dada aos homens para quê? Para que sejam salvos através de Jesus. E nós estamos vivendo esse período, essa dispensação, né? Um período que as pessoas, não só judeus, mas gentios, porque enquanto Deus estava tratando ali com o povo de Israel para que eles fossem uma nação forte e falasse, né, dos feitos de Deus em toda a terra, e eles acabaram fracassando nisso, então Deus abriu essa oportunidade através da igreja. A igreja de Cristo, olha, grande a responsabilidade da igreja do Senhor, de fazer aquilo que Israel não conseguiu fazer em perfeição, né? E a igreja do Senhor Jesus, ela tem essa condição, né, de falar sobre a volta de Cristo, sobre os planos futuros de Deus, né? E principalmente a graça, a oportunidade de salvação. Então, esse período da graça, ele também tem o seu fechamento, né? E segundo a palavra de Deus, nós entendemos que nós estamos no finalzinho dessa sexta dispensação. Por quê? Porque ela termina com o retorno de Cristo, né? Não no sentido de buscar a sua igreja, mas o retorno de Cristo para vir estabelecer o seu reino milenar, né? Porque é muito diferente. Existe a volta de Cristo para o encontro da igreja nos ares, mas tem o outro retorno, mas para a humanidade, né? Onde Cristo Jesus vai estabelecer o seu governo. Então vai iniciar aí o período milenar, né? Um período em que ele vai reger com vara de ferro, um governo rígido, um governo diferente de tudo aquilo que se já passou, né, na terra, mas um governo de justiça, um governo de paz, um governo de purificação, né, um governo em que também ele vai ensinar os seus filhos, preparar os seus filhos para uma nova etapa, uma etapa que vai ser eterna. Não vai ter ou vários períodos, né, nesse próximo, não, vai ser eterno, que é o período que a Bíblia fala, né, em Apocalipse capítulo 21, que fala sobre os novos céus e uma nova terra. Bem, essas são as dispensações, né? É um método bem antigo em que podemos assim compreender o trabalhar de Deus, né, na humanidade. É uma forma também de compreendermos a palavra de Deus como ela é, né, os propósitos de Deus, desígnios, o fechamento, entendermos também em que momento nós estamos vivendo, através das profecias e também desse conhecimento sobre as dispensações, nós não ficamos perdidos, né, nos assuntos que envolvem, né, o plano de Deus sobre a face da terra. Bem, que através desse estudo você possa ter aprendido um pouquinho mais e que você possa também continuar assistindo os próximos vídeos em que eu estou falando, ensinando um pouquinho mais sobre os assuntos escatológicos, os eventos do tempo do fim. Amém?